A paz do Senhor, queridos, meus irmãos. Hoje eu quero falar de um assunto difícil, teologicamente falando. Eu quero falar a respeito do mal. Qual a origem do mal? E eu vou fazer a leitura, começando no livro do profeta Isaías, capítulo 45, o versículo vai ser o versículo de número 7, aonde fala que Deus criou o mal. A pergunta é: que mal é este? Observe: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E diante desse texto, meus irmãos, infelizmente alguns usam para dizer que Deus é o autor do mal. E a pergunta é: que tipo de mal, ou qual é o contexto do que está acontecendo aqui, queridos? Que mal foi esse? Vindo da parte de Deus. E a gente vai ver que este mal aqui é o mal no sentido de juízo, ou no sentido de disciplina. É nesse sentido que Isaías 45, 7 está falando que Deus cria o mal, não no sentido do mal moral. Deus, no sentido, ele não é o autor do mal moral. Agora, quando diz que Deus criou o mal, é nesse sentido de que ele usa este mal, que é a catástrofe, a disciplina, o juízo, vamos dizer assim, que é o chicote de Deus ou o cinto de Deus, para corrigir aqueles, o seu povo, e também para corrigir as nações incrédulas. É nesse sentido que Isaías 45 vai dizer: eu, o Senhor, crio o mal. Eu vou trazer um outro versículo aqui que se encontra no profeta Jonas, só para ter uma ideia essa distinção entre mal moral e mal no sentido de juízo, ou mal no sentido de disciplinar. Jonas capítulo 3, o versículo de número 10. Observe, olha o que diz o profeta Jonas. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, olha, como se converteram do seu mau caminho. Mal aqui está com U. Que mau caminho é esse que os ninivitas estavam? É no sentido de que eles se converteram, se arrependeram do mal moral a qual eles viviam. Só que segue o versículo: e Deus se arrependeu do mal. Olha, o mal aqui já é mal com L. Que mal é esse? Era o mal no sentido de que Deus viria com juízo, ou iria disciplinar os ninivitas. É nesse sentido que Deus cria o mal para as nações ímpias e muitas das vezes até para o seu próprio povo, para que eles venham se alinhar. Mas não que Deus é o autor do mal moral. Isso não existe. Aí, encerrando o versículo, do mal que tinha dito lhe faria e o não fez. Aí vem a pergunta, queridos: qual a origem do mal? Quem vai nos trazer uma das melhores respostas em toda esta época, em esses 2 milênios aí de cristianismo, da cristandade, é o teólogo Agostinho, no século V. Ele, estudando Gênesis 3, ele vai ver, meus irmãos, que na verdade tudo que Deus fez foi bom. Só como é que surge o mal? Qual é a origem? Vem de Deus? Vem do diabo? Vem do homem? E Agostinho, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que para que uma ferrugem venha a existir, tem que existir o ferro. Se o ferro não existir,
a ferrugem também não vai existir. Ou seja, a ferrugem é a inversão do ferro. Ela só apareceu porque existe o ferro. Deixa eu fazer você compreender o que Agostinho está querendo dizer. Quando existe um buraco, para que existe uma cerca, e para que o buraco exista nela, a cerca tem que existir. Se não existe cerca, não tem buraco na cerca. Ou seja, aquele buraco é a inversão daquela cerca. É a mesma coisa que aconteceu com o ser humano. Tudo que Deus fez foi bom. O ser humano, quando Deus fez, foi bom. O diabo, a essência era boa, mas inverteu-se. E agora passamos a ser pessoas corrompidas pela natureza corrompida. Mas na essência é boa. Eu vou te dar um exemplo do próprio Deus que veio na pessoa de Cristo Jesus. Muitos dizem que a matéria é má. A pergunta é, a matéria na pessoa de Cristo Jesus era má? Não, boa. Essa não se corrompeu. Essa ficou intacta o tempo todo. Então, nesse sentido, não houve uma corrupção da matéria na pessoa de Cristo. Já em nós, isso aconteceu. Deus, quando fez o ser humano, diz lá que foi muito bom. Mas houve uma inversão do que é bom. Ou seja, o mal moral é uma inversão do bem. Para existir o mal moral, tem que existir as pessoas que foram feitas boas, as coisas boas. Então, inverteu-se isso, neste sentido. Então, o próprio Cristo é o maior exemplo de que foi feito matéria e não houve essa inversão. Ele se tornou intacto nas suas duas naturezas, humana e divina. Nada de corrupção. Foi tudo bom. E um dia isso acontecerá mais uma vez conosco, onde seremos transformados e seremos perfeitos, onde não haverá mais mal, sofrimento, nada dessas coisas, meus irmãos. Então, a origem do mal, na verdade, ela é uma inversão do bem. Essa é a origem do mal. E, infelizmente, muitos até lançam dizendo que Deus é o autor do mal por aquele versículo de Isaías 45, 7, onde diz que ele criou o mal. Mas o mal ali não é o mal moral, é o mal no sentido de juízo, do chicote de Deus, da correção de Deus. Nesse sentido, ele cria. Para quê? Para corrigir o seu povo e para corrigir o incrédulo. Neste sentido. Mas o mal moral é uma inversão do bem. E o nosso maior exemplo é o próprio Cristo. Veio como uma pessoa boa e continuou o tempo todo. Esse não inverteu. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, e que possamos ter uma visão correta daquilo que Deus nos deixou. A paz do